Olá, meus queridos, minhas queridas, sejam muito bem-vindos a essa palestra que vai tratar de um dos temas mais profundos no que se refere a relacionamento, que são as forças do amor, do eros e da sexualidade. Hoje vai ser uma aula também que vai trazer uma nova visão, como todas as outras aulas, sobre essas energias que muitas vezes ficam confusas e a gente nem sabe direito que tem três energias diferentes. Olha só pelo que a gente vai passar hoje. Primeiro, a gente vai falar de um significado espiritual para a força erótica. Já imaginou isso? Já pensou que isso podia ser possível? Ter um significado espiritual para essa força erótica que todos nós temos? Depois a gente vai diferenciar eros e amor. Depois a gente vai falar do medo dessa energia do eros, dessa força erótica, e o medo do amor. Como essas duas forças interagem, tanto no que são diferentes, quanto a gente tem medo delas. Depois a gente vai falar um pouco da força sexual, quais as características dessa força comparada com as outras duas. E aí vai começar a caminhar na linha de ver como essas forças podem trabalhar para uma parceria ideal no amor e na busca de uma outra alma para compartilhar essas forças com a gente. Caminhando, a gente vai falar de um tema muito importante, que são as armadilhas do casamento. E aí um ponto-chave é quando Eros diminui, que é um problema que todo casamento, toda relação de mais longo tempo começa a enfrentar. Eros cai, aquela força erótica diminui. E aí, o que pode fazer? Como que a explicação de o que é eros, o que é amor e a força sexual pode ajudar num casamento para que essa força erótica não diminua? Depois a gente vai falar sobre o verdadeiro casamento e o significado da separação. E no final, a escolha do parceiro e usar eros como ponte. Para quê? E isso vai ficar claro aí ao longo das aulas. Vamos lá, então? Bom, só um lembrete, como vocês sabem, o livro base aqui de toda essa jornada de palestras é o livro Criando União, que é o livro que consolida os textos do Pathwork. Tá aí o texto para vocês saberem. Então, mais informações sobre o Pathwork tem o link aqui. E para poder dar palestras a respeito do Pathwork, existe uma formação que também é aberta, ela toma 5 anos de estudo aí para a pessoa se formar como facilitador Pathwork, mas é aberto através dos grupos de estudo. Quem quiser mais informações pode acessar também na minha página ou na página do Pathwork, mais informações a respeito. Vamos em frente, então. Bom, como vocês sabem, sempre na fala do que está escrito no livro vai estar o guia falando, que é o guia do Pathwork. Então, vamos pegar essas primeiras duas frases que ele traz nesse capítulo, nessa parte das forças do amor, do sexo e de eros. Essa noite eu gostaria de discutir 3 forças específicas no universo. Tratam-se da força do amor, como se manifesta entre os sexos, da força erótica e da força do sexo. Então, esses 3 princípios ou forças nitidamente diferentes se manifestam em cada plano de maneira diferente, desde o mais alto até o mais baixo. Aqui a gente já tem 2 conceitos muito interessantes. O primeiro é que essas 3 forças são diferentes. O amor se manifesta de uma forma específica. A força erótica se manifesta de uma forma específica. E o sexo de uma forma específica. Normalmente, a gente fala que é tudo a mesma coisa, é uma coisa só. Estou com tesão, quero sexo, essa pessoa é o amor da minha vida, porque o sexo rola bem, ou tem tesão. E a gente vai ver que, na verdade, são forças diferentes. E a outra coisa que está dita aqui, que é muito importante, é que essas 3 forças se manifestam nos diferentes níveis de consciência. E isso também é importante, porque a gente vai ver que também no nível mais espiritualizado existe as 3 forças, assim como no nível mais primitivo do nosso ser.
Para seguir, a humanidade sempre confundiu esses três princípios. Na verdade, com frequência, ignora-se que essas três forças separadas existam e quais as diferenças. Existe tanta confusão a esse respeito entre os seres humanos que será bastante útil aos meus amigos ouvir uma vez como é a realidade. Então, reforçando aí que é um guia espiritual transmitindo esse conhecimento através da Eva Perracos, que foi quem psicografou as palestras. Vamos em frente. Bom, vamos falar então do significado espiritual da força erótica. Olha, só esse trecho, esse título, já nos traz coisas para pensar, porque muitas vezes a gente fala dessa força erótica, desse fogo, como algo muito terreno, algo às vezes até mundano. E ele vai trazer o tema, ou seja, essa força com um significado espiritual. Olha só. A força sexual, primeiro, é a força criativa em qualquer nível da existência. Nas esferas mais altas, a mesma força sexual cria vida espiritual, ideias espirituais, conceitos e princípios espirituais, como também acontece na esfera terrena. A força erótica é uma das forças mais potentes que existe, apresentando grande quantidade de impulso e impacto. Então, a gente começa a diferenciar duas coisas. Primeiro, trazendo o conceito de que a força sexual também existe na espiritualidade, é a força criativa do universo. Assim como, para nós, o sexo é o que cria vida, entre outras coisas, mas é através do sexo, do ato sexual, que a vida, que um novo corpo é criado aqui nessa Terra. Então, a gente pode começar a pensar na força sexual que a gente possui como um pequeno pedaço dessa força sexual que existe no universo, nas esferas mais altas, e que aqui ela ajuda a criar um novo corpo e permitir a vida de um novo ser. Olha que imagem diferente que a gente pode começar a fazer do sexo a partir disso. E eu não estou dizendo com isso que o sexo é só para a criação de vida. Não. Mas é só para a gente começar a ver que o sexo tem uma função espiritual muito forte, que é ser a nossa força criativa. E a força erótica, ela é diferente do sexo. Ela tem uma grande quantidade de impulso e impacto, e ela faz a ponte entre o sexo, essa energia criativa, e o amor, que a gente já vai ver mais como ele é. Olha só. Ela, a força erótica, deve consistir na ponte entre sexo e amor, embora raramente o faça. Em uma pessoa com alto nível de desenvolvimento espiritual, a força erótica é usada para conduzir, por assim dizer, a entidade da experiência erótica, que por si só tem curta duração, para o estado permanente de puro amor. Então a gente já viu que o sexo é aquela força que cria. A força erótica, e a gente vai ver isso durante toda essa aula, é a ponte, é o que permite ao ser humano sair, talvez, do mais primitivo da força sexual, como ela se representa aqui na esfera humana, e começar a caminhar para a direção de um puro amor. Em muitos aspectos, Eros se assemelha ao amor. Ele traz à tona impulsos em um ser humano em que esses não teriam normalmente. Impulsos de abnegação, impulsos de afeto, dos quais ele poderia ser incapaz. Esse é o motivo pelo qual Eros é tão frequentemente confundido com o amor. Então, imagina só, a pessoa está muito fechada, de repente vem aquela atração, aquele eros, aquele tesão, aquela paixão, e a pessoa sai desse lugar e começa a ter impulsos de abnegação, de querer estar com o outro, de cuidar do outro, de ser agradável ao outro, ou seja, caminha aí para gerar movimento no sentido de afeto, e isso é a ponte que a força erótica tem. Mas, ao mesmo tempo, e é por isso que muitas vezes a gente acha que é amor, porque de repente eu saí daquele lugar isolado que eu estava, então deve ser amor. Mas na verdade é eros.
E é importante começar a diferenciar, porque no exercício que a gente vai fazer, a gente vai trabalhar bastante a consciência dessas três forças. Então, estamos definindo Eros. E, por fim, Eros, às vezes, é confundido com um puro instinto sexual, que também se manifesta como um grande anseio. O que significa isso? Aquela pessoa, talvez, que é muito amorosa, que fala assim, eu nem me preocupo muito com sexo, vou viver minha vida aqui no amor, na doação aos outros. De repente, o impulso de Eros vem e fala, aquela pessoa me deu algo que eu quero me realizar sexualmente com ela. E isso já é uma forma de trazer, e às vezes até a pessoa confunde, então eu tô na energia do sexo, mas não, é Eros fazendo a ponte, confundindo aí com a energia do sexo em si. Então, olha só como a gente consegue aqui trazer esses três conceitos, e a gente vai falar mais do amor, porque não está ainda muito claro aqui, mas sexo é energia criativa, Eros é a ponte, tanto do sexo para o amor, quanto do amor para o sexo. Vamos em frente. Bom, e o significado, seguindo nesse significado espiritual, olha o que aconteceria se as pessoas não tivessem essa força do Eros. Sem Eros, muitas pessoas nunca vivenciariam o grande sentimento e beleza contidos no amor puro. Elas nunca provariam o gosto disso, e seu anseio por amor permaneceria profundamente encoberto na alma. Seu medo do amor continuaria constantemente sendo o impulso mais forte. Uma pessoa totalmente egoísta terá, enquanto esse sentimento durar, impulsos altruístas. Então, a gente consegue, com Eros, a partir do Eros, pelo fato da gente ter Eros, a gente sai do nosso mundinho, do nosso medo de se relacionar, do medo de sentir amor, e começa a fazer movimentos na direção do outro. Então, mesmo a pessoa mais egoísta, quando vem um tesão, vem um interesse, vem essa força do Eros, ela começa a querer convidar a outra para sair, quer chamar para mostrar o seu lado mais doce, né? Então, olha só a transformação que Eros é capaz de fazer. E é a partir desse lugar que essa pessoa pode caminhar, vencer o seu medo de se relacionar, o seu medo de amar, e encontrar esse amor puro. Não necessariamente pela primeira ou segunda pessoa que ela se envolver eroticamente, mas, nossa, ela se transforma, ela dá passos na direção de se abrir para esse amor puro. E é o Eros que faz essa ponte. É fácil constatar por que Eros é confundido com tanta frequência com o amor. Então, por que ele é diferente do amor? Qual é a diferença? Olha só. Porque o amor é um estado permanente na alma. O amor pode existir somente se, por meio do desenvolvimento e purificação, a base para tal tivesse sido preparada. O amor não vem e vai aleatoriamente. Eros, sim. Então, aqui começa a chave para você começar a diferenciar o que então é Eros e o que é amor. Eros vem e vai. Então, você sentiu aquela paixão, pode durar 10 minutos, um dia, um mês, 3 meses, mas ela vai e some. Se a pessoa desenvolve a capacidade de amar e começa a fazer essa ponte com o amor, começa a surgir um sentimento mais perene, um sentimento que se mantém, que é a ativação da força do amor. Mas isso é resultado de um desenvolvimento, não cai do céu. Não adianta achar que porque tal pessoa surgiu, tal pessoa deu bola para você, o amor da sua vida está estabelecido. Pode ter certeza que o amor, a capacidade de amar, demanda um trabalho onde você vá se percebendo, vá se abrindo para essa energia. Mas também, quando ela se estabelece, ela é duradoura. Você se sente preenchido e consegue estar com outra pessoa num lugar onde essa energia de conexão se mantém.
A força erótica faz com que a pessoa fique num plano acima da separação, mesmo que seja por um curto período. Eros proporciona à alma o antegozo da união, que a psique, com medo, passa a desejar. Então, olha que interessante essa visão, reforçando um pouco desse significado da força erótica, que é, ele faz a ponte e por um período de tempo a gente deseja, tudo que a gente quer na vida é se unir com aquela pessoa. Então, ela traz um impulso de união, que é o mesmo impulso do amor puro. O amor puro busca a união, cria a união. Só que Eros vai embora depois de um tempo. Então, como é que esse amor se estabelece? E isso vence, na visão dele, a gente já viu até numa outra aula, onde a gente percebe que a psique é a maior resistência que a gente tem para viver plenamente, ou seja, a psique tem muito medo, então ela sai de um estado de medo e começa a desejar esse estado de gozo, de prazer. E isso é uma transição que o Eros faz. Então, percebe como você se sente agora, revendo um pouco esse conteúdo, percebendo que existe uma energia sexual da criação que tem um significado espiritual. A energia do Eros, que é essa energia de ponte entre essa energia sexual e o amor. O Eros é uma energia fugaz, mas importantíssima, porque sem ela a gente não faria ponte para o amor. E a energia do amor, que é um estado de alma, é um sentimento, a gente ama, simplesmente ama. Para um pouquinho, dá uma pausinha no vídeo, sente essas 3 energias, começa a sentir esse conteúdo e aí a gente vai em frente. Então agora a gente vai explorar um pouquinho a diferença entre Eros e amor, um pouquinho mais a fundo. Eu vou repetir aqui essa frase para a gente dar um passo adiante nessa diferenciação entre Eros e amor. A gente já falou, então, que Eros é diferente, mas além do que a gente já disse sobre essa questão de ser perene ou não, o amor só pode existir se tiver havido um processo de desenvolvimento e purificação. Ou seja, a gente também precisa preparar uma base para amar. E essa base tem a ver com a retirada do medo de amar. Ou seja, com a retirada no sentido assim, de olhar para esse medo, começar a fazer um trabalho, ver a base onde ele está e ir trabalhando para ir amando cada vez mais, se permitindo sentir cada vez mais amor. Eros não. Eros é uma força súbita. Ele pega a pessoa, às vezes, até desprevenida. E aí, às vezes a pessoa nem quer, nem queria se relacionar, não quero me relacionar agora, a Eros vem e pau. Ó, você surgiu aquela atração por aquela pessoa. Então, tira a pessoa de uma, talvez, zona de conforto, e aí a pessoa acorda. Então, olha esse trecho que interessante. Eros atinge com força súbita, muitas vezes pegando a pessoa desprevenida. E até mesmo não predisposta a passar pela experiência de se envolver. Pode-se ver como é importante a força erótica. Sem que ela atinja e tire vocês da rotina, muitos seres humanos jamais estariam prontos para procurar com mais consciência derrubar as barreiras que os separam. Então, tem que lembrar que esse livro está falando só de uma coisa, como diz o nome, que é criando união. E a força do amor, ela cria união. A experiência do amor cria união. E toda a força que nos separa dessa união tem a ver com medo, tem a ver com orgulho, tem a ver, às vezes, com obstinação. Ou seja, a gente tem resistências a estar unido. Então, Eros vem como essa força para nos ajudar nisso. Mas também, ou seja, aprofundando um pouco, você vai se unir assim a todas as pessoas? Não. Ou seja, essa capacidade de se unir profundamente, muito dificilmente você vai conseguir fazer com mais de uma pessoa, mas com pelo menos uma é possível. Então a gente tem esse desafio de estar com uma pessoa
e a partir do relacionamento, a partir desse eros que existe com essa pessoa, ir caminhando na direção do amor. E é claro que a gente vai falar mais para frente que podem ocorrer separações, ou seja, mas a gente vai mostrar como isso tudo é um caminho em que cada relacionamento, cada pessoa com quem você se envolve eroticamente, com essa força erótica presente, ela dá um passo nessa união e esse desejo de estar realmente unido com pelo menos mais uma pessoa na face da Terra. Ok? Vamos em frente. Aí a gente chega, talvez, numa das coisas que é mais inconsciente para muitas pessoas. E para outras pessoas é consciente, mas elas acabam cedendo a isso e falando, estou com medo mesmo e vamos lá, e não quero saber disso agora. Que é o medo do eros e o medo do amor. Então, olha só a primeira frase que já dá a base para a gente conversar sobre isso. Aquele que tem medo de suas emoções e tem medo da vida, como tal, com frequência, fará todo o possível ao seu alcance, de modo subconsciente e ignorante, para evitar a grande experiência da unidade. Embora esse medo esteja presente em muitos seres humanos, muito poucos não tiveram a experiência de certa inclinação da alma permitindo contato com elas. Então, primeira coisa que a gente precisa saber. Todo mundo tem medo das próprias emoções e medo da vida. O medo do amor, na verdade, é o medo da vida. Saber que nessa vida a gente vai ter muitas emoções, algumas agradáveis, algumas desagradáveis. E a gente tem esse medo. E esse medo é o primeiro passo para a gente caminhar na direção da unidade, desse amor que ele fala, o amor como unidade com uma outra pessoa, é assumir que existe um medo. E esse medo estando presente, apesar disso, quase ninguém não teve uma experiência de eros, de sentir algo erótico por alguém. Né? Uma certa inclinação nossa de falar, poxa, eu tô afim daquela pessoa. Então, nos tira dessa zona de conforto, nos tira desse lugar onde a gente se esconde da vida, graças a Deus, porque então graças a Eros, mais uma vez reforçando, é ele que nos impulsiona. Mas também tem pessoas, ao contrário, que querem viver todas as emoções, não tem medo da experiência do Eros, mas não percebe que Eros é uma ponte para o amor. Fica usando Eros só na parte da junção Eros com a sexualidade, com o sexo. Olha que frase interessante. Existem também pessoas excessivamente emotivas que não receiam essa experiência em especial. De fato, a beleza dessa experiência exerce forte atração para essas pessoas, que a buscam avidamente. Voltam-se para uma série de indivíduos pois, do ponto de vista emocional, são ignorantes demais para entender o significado profundo do Eros. Então, o Gui às vezes coloca umas palavras meio fortes, assim, mas para gerar um impacto mesmo. Ele nos coloca, quando a gente está nesse lugar de não perceber que Eros tem uma função na criação, na nossa capacidade de amar, de aumentar a nossa capacidade de amar, ele fala que a gente está na ignorância, a gente não sabe o que está fazendo. Quando a gente está excessivamente buscando relações sem essa ponte com o amor. Então, tem até outro trecho do livro que ele comenta um pouco sobre ter relações com mais de uma pessoa. Mas para o que nos interessa aqui, nesse momento, para estabelecer bem esse conceito de Eros, é também saber que nem todo mundo tem medo de sentir emoções. Pelo contrário, tem gente num outro extremo que fala, eu quero sentir, ainda mais agora com os aplicativos, gente muito menos reprimida sexualmente, graças a Deus, tem pessoas que estão falando, vou cair no mundo mesmo. Para essas pessoas é importante um alerta de perceber que essa força erótica pode não estar sendo usada para o seu fim mais especial, que é o encontro com o amor puro. E
isso gera, assim, se você parar para pensar, se você está nesse, digamos que tem esses dois grandes grupos, e ao longo da aula a gente vai falar bem desses dois grandes grupos, que é o grupo que se retrai dos relacionamentos e o grupo que vai para todos os relacionamentos possíveis e imagináveis. Então, se você está nesse outro grupo que, quer saber, eu quero viver todas as emoções possíveis, para um pouquinho e reflete se isso está te trazendo realmente para uma maior capacidade de sentir amor pelo outro e por si. Então, essa é uma reflexão muito importante. Dá uma paradinha, pensa um pouquinho, aí a gente segue com o vídeo. Bom, e aí tem um pequeno grupo de pessoas que cercaram a alma com uma barreira tão sólida de medo e orgulho que ficam inteiramente, que eliminam, evitam inteiramente esse aspecto da vida e dessa forma prejudicam o próprio desenvolvimento. É muito importante perceber isso, assim, porque infelizmente eu vejo pessoas assim que eliminaram, falam, quer saber? Não quero me relacionar com ninguém. Inclusive, às vezes, usam a espiritualidade como desculpa. Falam, agora eu vou me dedicar à minha vida espiritual, não quero mais saber de relacionamento, de sexo, de não quero saber de nada. E realmente se fecha. Qualquer micro interesse por uma pessoa, a pessoa se fecha e fala que não. Eu não estou dizendo com isso que a pessoa não possa ter períodos de recolhimento. Mas se isso se estabelece com medo, ou às vezes até um orgulho, dizendo assim, não, eu sou especial, não preciso disso, é uma bandeirinha para prestar atenção. Porque muitas vezes isso prejudica o desenvolvimento da pessoa. Porque por mais que ela leia, estude, etc., mesmo sobre sexualidade, enquanto ela não se encontra com outro ser humano que ela não pode controlar e vai ter reações que ela não espera, realmente o desenvolvimento dela fica prejudicado. E, com frequência, a experiência erótica se une ao desejo sexual. Mas nem sempre isso acontece. Por exemplo, a força erótica pode ser usada, por exemplo, no trabalho. Então, a pessoa usa esse impulso altruísta, esse impulso de se dedicar a algo além de si mesmo no trabalho ou em algo de caridade, ou seja, também é o uso da força erótica sem estar aliado ao desejo sexual. Mas isso só para dar uma parte, porque o nosso foco aqui no sentido de ajudar você a ter relacionamentos melhores é sim trazer a consciência dessa força erótica e aliar sim tanto ao amor quanto à força sexual. Ok? Então vamos falar um pouquinho mais a fundo da força sexual. A força sexual é a força criadora em qualquer plano da existência. A gente já falou sobre isso lá no começo. A força sexual pura é totalmente egoísta. Onde o sexo existe sem eros e sem amor é considerado animalesco. O sexo puro existe em todas as criaturas vivas, animais, plantas e minerais. Bom, conceitos importantes aqui. Sexo existe em todo o universo. A gente já falou dos níveis mais altos, mas se é só sexo, é o que os animais fazem, as plantas fazem, os minerais fazem, ou seja, toda a criação, tudo que é criado tem participação da energia sexual. E a energia sexual é animalesca, ela quer saber de criar. Dane-se o mundo, não quero saber do resto. Eu quero criar, eu quero saber de reproduzir, ou seja, de manifestar essa energia. Agora, em casos raros, eros sem sexo também existe, pelo menos por tempo limitado. É o que a gente chama amor platônico. Você tem eros, tem uma atração por uma pessoa, mas não tem amor. Aquela pessoa nem está afim de você, você não quer um relacionamento com ela, não quer se revelar, né? Você não quer falar de você para ela, você quer só admirar aquela beleza e também não é uma coisa que você tem um impulso sexual pela pessoa. Então, é o chamado amor platônico. É o eros sem sexo e sem amor. E outra possibilidade, especialmente em relacionamentos prolongados, é a coexistência de amor com sexo, mas sem eros.
embora o amor não possa ser perfeito, a menos que houver a combinação das três forças, existe uma certa dose de afeto, companheirismo, amizade, respeito mútuo, relacionamento sexual, apenas sexual, sem a centelha erótica que desapareceu há algum tempo. Então, essa é a chave do que a gente vai falar depois do exercício para esse curso que quer te ajudar a ter relacionamentos melhores. Então, relacionamentos de longa data têm uma tendência, ainda mais se houver muito amor, se houver um amor presente, é que haja um alinhamento, ou seja, uma presença de amor e sexo. Mas o eros desaparece. E esse é um dos maiores problemas que eu vejo também no consultório de casais. E aí, a primeira consciência que isso traz é que um relacionamento realmente para se manter vivo precisa das três forças. E aí, então, como é que faz, né? Como é que a gente mantém o eros vivo? A gente vai falar mais sobre isso. E aí, finalizando essa parte, talvez vocês não tenham enunciado a pergunta em termos dessas três forças, mas sabem e sentem falta no casamento de alguma coisa que estava presente no início. A chama é, na verdade, eros. Então, para você que ou está num relacionamento de longa data ou já esteve, reflete um pouquinho. Talvez você nunca tenha parado para pensar, nossa, tinha sexo, tinha amor, mas não tinha eros. Como é isso para você? Para um pouquinho, dá uma pausa e a gente vai para o exercício. Vamos lá, então. Pega o seu relacionamento de mais longa duração. Pode ser o atual, pode ser um que você já tenha tido. Escolhe um relacionamento que você tem um certo tempo aí para avaliar e que você lembre bem dele. Aí você faz uma linha do tempo, dizendo o momento de início, o momento de fim, e faz uma marca, seja a cada ano, a cada mês, depende um pouco do tempo do relacionamento. E aí, você vai colocar, a partir desses conceitos que a gente passou, qual era o nível de amor, qual era o nível de eros e qual era o nível de sexo nessa relação. Então, eu pus aí um exemplo, depois você faz isso aí no seu papel. Então, por exemplo, esse relacionamento aí tinha um amor 2, tinha um eros 5 e tinha um sexo 3. Tá? Cria a sua referência aí, mas para você, percebe como você se sente. Era muito amor e nada de sexo. Então, era 5 amor, 0 sexo. E vai refletindo isso ao longo do tempo. Nossa, quando começou era assim, depois o amor foi crescendo, o amor foi diminuindo, o eros foi crescendo, foi diminuindo, e cria a sua escala. Uma vez que você faça isso, você vai primeiro olhar um pouquinho. Antes de passar para a próxima página, você vai olhar para o que você escreveu, tá bom? Para esse quadro que você montou. Vou dar aqui um tempinho para vocês no vídeo. Só dá uma pausa. Ok? Bom, vou dar aqui um tempinho para vocês fazerem lá a linha. Quando vocês terminarem, passa dessa tela, a gente vai inserir uma linha a mais. Olha só. Bom, você vai criar uma linha a mais acima daquelas que você criou, que você fez, e vai colocar o seu nível de curiosidade. Qual era o seu nível de curiosidade pela realidade da outra pessoa? Então, o que significa isso? Lá no início, quanto eu queria saber da vida da pessoa? O quanto eu contava da minha vida, até dos meus problemas, das coisas boas. Quanto que você se interessava em saber da vida dessa pessoa? Faz esse exercício, né, complementa isso no exercício, porque isso vai ser importante para o assunto que a gente vai falar em seguida. Ok? Então, dá uma pequena pausa agora. Completa isso. Então, só para reforçar, o quanto você estava realmente interessado em conhecer a realidade, inclusive a realidade emocional do outro.
e estava afim realmente de se mostrar para o outro. E aí, vê o que você acha quando você olha esse nível comparado às outras energias. Bom, feito isso, vamos seguir adiante para falar um pouco da parceria ideal no amor e a busca da outra alma. Então, olha só como é que o guia apresenta isso. Na parceria ideal entre duas pessoas, é preciso que as três forças estejam representadas. Com o amor, parece que vocês não têm muita dificuldade, pois na maioria dos casos as pessoas não se casam ou não têm um relacionamento longo se não houver pelo menos uma disposição para amar. A força sexual está presente na maioria dos seres humanos saudáveis e só começa a declinar quando o Eros se vai. Então, primeira coisa a lembrar é que para um relacionamento ideal, as três forças têm que estar presentes. E realmente existe um momento aonde Eros declina. Como fazer para manter o Eros? E isso é a chave, meu. Todo mundo quer saber como eu mantenho o Eros no relacionamento. Então, olha só que explicação mágica, importante. Eros só pode ser mantido se for usado como uma ponte para a verdadeira parceria amorosa. Ao analisar o principal elemento da força erótica, vocês descobrirão que é a aventura, a busca do conhecimento de outra alma. Eros fortalece a curiosidade pelo outro ser. Olha, para pensar um pouquinho. E aí, volta naquele exercício onde você pôs o nível de curiosidade. Percebe se tem alguma relação. A sua curiosidade em realmente conhecer o outro estava aumentando? Ou chegou um ponto em que você disse assim, agora eu já sei tudo sobre essa pessoa. E aí, sem esse senso de descoberta, quando você chega nesse ponto, agora eu já conheço, é onde Eros começa a acabar. Então, o grande erro é acreditar que existe um limite para a revelação de qualquer alma, sua ou do outro. A alma é viva e nada que é vivo permanece estático. Se as pessoas fossem sábias, perceberiam esse fato e fariam do casamento a maravilhosa jornada de aventura que ele deve ser. Aqui é importante ressaltar duas coisas. Primeiro, chegou nesse ponto onde disse eu já conheço tudo sobre o outro, começa a cortar o Eros. Eros é aventura, é descoberta, é querer saber do outro. E não existe limite para conhecer o outro. Mas, ao mesmo tempo, algumas pessoas vão falar, mas eu quero saber, o outro não me conta. Às vezes, esse momento é onde você também, porque também não tem limite para você se conhecer. Então, quando ele fala assim, o erro é acreditar que existe um limite para a revelação de qualquer alma, sua ou do outro, ele também diz que tem certos momentos em que o outro não está se revelando, mas você pode procurar em você coisas que você não conhece sobre você mesmo. E aí você fala, poxa, quando o outro não se revela, o que acontece comigo? Eu fico chateado, fico triste, fujo, fico chacoalhando o outro para me contar, e isso vai dizer coisas sobre si mesmo. E quando você descobre algo sobre si mesmo, também é uma aventura, também traz Eros, e você reforça esse Eros na relação. Então, é importante lembrar disso. E aí, pega o papel do exercício, daquela segunda parte que você pôs a linha de curiosidade, e olha um pouquinho para isso. Olha, como é que foi nessa relação? E a partir dessa percepção, o que você pode trazer para as suas futuras relações ou para a relação que você está agora? Reflete um pouquinho e vamos em frente. Bom, a gente já começou a falar, mas vamos reforçar, porque talvez seja esse o principal ponto dessa aula, que é usar esse conhecimento das três forças para melhorar e escapar de armadilhas que acontecem no casamento. Casamento aqui, a gente tem que fazer uma ressalva, que o livro foi escrito lá na década, né, ou seja, o conteúdo das palestras é lá da década de 70 e 80, mas significa o casamento em um estado, não o papel passado, não
não o lado formal do casamento, mas realmente a união de dois seres que decidem declarar-se casados, realmente parceiros de uma jornada de autoconhecimento. Olha só a definição que ele dá. A ideia espiritual do casamento é deixar que a alma se revele e se empenhe na busca constante do outro, para descobrir constantemente novos prismas do outro ser. Quanto mais isso acontece, mais feliz é o casamento. Ou seja, casamento realmente é uma chance de revelação. Olha que bonito isso. Eu quero me revelar para o outro. Aí algumas pessoas falam, peraí, que negócio é de revelar? Não é com qualquer um. É verdade. Mas se a gente começa a trazer essa consciência, começa a se entender por que alguns casamentos, de repente, param no meio. Por quê? Seguindo. Na prática, contudo, raramente isso acontece. As pessoas são induzidas a mergulhar num estado de repouso, acalentando a ilusão de que já conhece completamente o outro, e essa é a armadilha. Então, é um amortecimento, assim, já conheço o outro, amortecimento. E, na verdade, não é porque eu já conheço o outro, é porque eu não estou afim também de me revelar mais. Demanda esforço, realmente ter vontade de ir lá e falar, meu, esse negócio está meio estagnado aqui, deixa eu mexer nessa cumbuca para ver o que mais tem para sair. Então, quando isso acontece, esse estado de repouso que vem desse lugar, eu já conheço completamente o outro, já sei como o outro é, etc., essa é a armadilha. E no pior dos casos, é o começo do fim. Daqui a pouco, esse lugar, se não houver um trabalho para se autoconhecer e perceber que essa estagnação está aí, pode realmente chegar numa separação. Ou, como chama? No melhor dos casos, vai se fazer um acordo. Um acordo que parece que está tudo bem, mas vai ficar uma necessidade fundamental insatisfeita, porque não tem jeito. Realmente, o casamento, no significado espiritual dele, é a revelação. E se essa revelação começa a ficar ali numa zona de conforto que eu não me movo mais, existe um desejo que vai ficar insatisfeito. E muitas vezes o pessoal põe a culpa nas contas, no dinheiro. Aqui tá bom, aqui eu tenho dinheiro suficiente, aqui tá tudo bem, tal. Deixa para lá esse negócio de autoconhecer, de se revelar. Não, vamos ficar por aqui mesmo. Olha só, qual é essa insatisfação? Essa insatisfação é consciente, embora sua verdadeira causa seja ignorada, ou inconsciente. O que quer dizer isso? Ou eu sei dessa insatisfação, realmente eu estou aqui numa zona de conforto, não está legal, mas a pessoa não sabe que, no fundo, essa insatisfação, a causa dela é porque você não está querendo se revelar, né? Não está querendo buscar o que você está gostando desse lugar. Ou ela é inconsciente, a pessoa está ali, nem sabe bem, fala, era o some mesmo, é assim, e tudo bem. Nas duas eventualidades, seja no consciente ou no inconsciente, a insatisfação é mais forte que a tentação representada pelo conforto da inércia e da acomodação. O casamento é desfeito. Então, se houver um lugar onde essa insatisfação seja tão grande que ela vença a tentação do conforto e da inércia, realmente o casamento vai se desfazer. Porque a pessoa corre atrás do que precisa, fundamentalmente. A segunda possibilidade é que a tentação de um simulacro de paz seja mais forte. A situação em que o acordo é escolhido, as duas pessoas caem na estagnação. Contudo, falta no relacionamento um elemento importante, a revelação da alma na maior medida possível. Então, aqui, gente, presta atenção, porque esse talvez seja o slide mais importante para quem está num relacionamento ou já viveu um relacionamento de longa data e não entendeu por que separou ou, sabe, tem alguma questão aí que não está sabendo o que é. Eu vou
resumir de novo os principais blocos. Então, vamos lá. Casamento, no seu significado espiritual, é revelação. É se revelar ao outro. E para se revelar ao outro, você tem que se revelar para si mesmo. Significa o quê? Significa desenvolver-se. Significa pegar esse conteúdo e ver o que ele toca em você. Pegar as coisas que o outro faz que te incomodam e ver o que isso toca em você, o que você pode aprender com isso, o que você deve se revelar ao outro, etc. Então, casamento é revelação. Quando essa revelação para, e ela para de duas formas, ou você não quer mais contar de você, tá bom, a pessoa já me conhece, ou você cai na armadilha de, eu já sei tudo sobre essa pessoa, realmente é um ponto aonde você deve olhar. Por quê? Daí vão aparecer duas coisas. Quando você para, uma necessidade vai ficar estagnada, que é a necessidade da revelação. Quando isso fica estagnado, ou vai vir uma força que vai deixar tão desconfortável que vocês vão se separar, ou a zona de conforto vai ser escolhida e você vai escolher a zona de conforto, mas aquilo vai ficar maculando, vai ficar fermentando e alguma coisa também vai degringolar. São esses dois blocos principais que podem acontecer aí quando essa revelação é estagnada. Ok? Se precisar, dá uma pausazinha no vídeo, faz a anotação, percebe como isso é para você e aí a gente segue. Bom, vamos falar então do verdadeiro casamento, aquele que passou pela armadilha. Então, duas almas desenvolvidas podem satisfazer-se mutuamente através da revelação e da procura das camadas mais profundas da outra alma. A chama da vida é então mantida para que o relacionamento nunca fique estagnado. O relacionamento será sempre novo. O amor, então, continuará vivo. Então, por mais que ele tenha falado sobre um cenário de armadilha, porque é armadilha mesmo, é possível sair desse lugar. É possível realmente olhar para o seu parceiro e realmente querer saber, manter a curiosidade, não só para querer saber, porque algo te chama, fala, por que você faz assim? O que acontece? O que está acontecendo que o Eros sumiu? Vamos olhar para isso, vamos mergulhar nisso. E quando existe uma parceria para olhar para isso, sempre vai ter mais assunto, algo mais a ser descoberto. É infinita essa possibilidade de conhecer o outro e de se revelar. E aí é uma chance única. Assim, quando você encontra uma pessoa que realmente tem essa disposição, aproveita, né? Vai fundo, porque é talvez a experiência mais enriquecedora que você pode ter nessa vida. Agora, se você mantém o casamento só pela superficialidade, pela zona de conforto ou pelo medo de se revelar, isso vai impedir a criação de uma vida mais plena. A possibilidade, então, aí é outra. Olha só. Quanto à separação, cada um de vocês deve refletir profundamente se tem medo de deixar as quatro paredes do seu isolamento. Alguns de vocês não percebem que ficar separado é quase um desejo consciente. Então, tem um lugar onde a gente se separa tanto da revelação, e aí a gente quer ficar aqui nesse mundinho, que bem ou mal a gente está isolado, ou então a gente está de fato isolado de relacionamento. Então, existe um lugar que quer isso, né? Um lugar inconsciente que fala, se eu ficar separado aqui, fica bom. Com muitos de vocês, é isso que ocorre. Vocês querem o casamento, porque uma parte de vocês anseia por ele. E também porque não querem ficar sozinhos. Mas a parte dos motivos superficiais e egoístas, do desejo insatisfeito da parceria, precisa haver também uma disposição para correr o risco da jornada e aventurar-se na autorrevelação. Se você estiver sozinho, poderá, com esse conhecimento, essa verdade, reparar o dano que causou à própria alma, abrigando conceitos errados no inconsciente. Se eu estiver sozinho, o que eu faço? Né? Se eu estiver na separação, para ser um momento onde eu possa crescer com isso tudo. Então, se você usar esse conhecimento para saber que na separação eu estou me
afastando desse anseio de me revelar para um outro, eu posso trabalhar isso, falar assim, o que eu não estou querendo contar, o que eu não estou querendo ver, não quero revelar para o outro nem para mim mesmo. E aí eu trabalho isso, percebo, e na verdade isso se libera. Quando isso se libera, a gente consegue naturalmente ir na direção do outro. Então, é às vezes necessário que um casamento que já não tem mais, que a zona de conforto ficou muito grande, e não está permitindo mais a revelação, às vezes a separação acontece, como a gente falou anteriormente, para que a pessoa, se usar esse conhecimento, vai fazer o quê? O que eu não quis me revelar? Onde é que eu estava na zona de conforto? Começa a se conhecer e começa a criar relacionamentos melhores. Então, percebe como é fundamental trazer para a consciência de que relacionamento significa, sim, se revelar ao outro. Ok? Então, quando a gente estiver assim, preparado, olha só o que pode acontecer. Só quando vocês estiverem assim preparados, poderão, diante do amor, da vida e do outro ser, conceder ao ser amado a maior das dádivas, o seu verdadeiro eu. E então receberão inevitavelmente a mesma dádiva do ser amado. Olha que poderoso. Então, se você está num relacionamento que já não tem mais revelação, quando a gente traz esse conhecimento e fala, eu preciso me revelar, eu preciso usar esse conhecimento para estar mais presente na vida, etc., a gente vai poder dar para o outro a maior das dádivas, que é quem a gente é. Esse ser que a gente é, com todos os defeitos e também com todas as qualidades. Quando a gente faz isso, naturalmente, o que a gente recebe do outro? A mesma coisa. O que a gente dá é o que a gente recebe. Então, é mágico isso. Ou seja, trazer esse conhecimento, saber que o relacionamento realmente vivo, poderoso, interessante, com eros, com amor e com sexo, vem da revelação. Às vezes, porém, a gente escolhe alguém um pouco mais despreparado. Assim, esse aí eu dou conta fácil. Então, olha só. A escolha de um parceiro despreparado nasce do medo secreto de empreender essa jornada. Porque realmente, encarar a revelação total no maior nível possível dá medo. Então, algumas pessoas que já deram esse espaço, às vezes falam assim, deixa eu escolher aquele ali que não se conhece tanto, que aqui eu fico sob controle. Então, esse é um alerta que o guia faz aqui sobre isso. Bom, a humanidade como um todo está muito longe desse ideal do casamento e dos seus eus autênticos. Porém, isso não altera nem a ideia, nem o ideal. Então, ele fala assim, realmente está nesse nível, nesse grau, é longe, assim, é muito trabalho pela frente. Agora, isso também não muda o fato de que a gente pode sim buscar, ou seja, estar disposto a entrar num relacionamento com esse conhecimento e se revelar na medida do possível e perceber com aquela outra pessoa até onde isso vai, porque isso é um caminho. E muitas vezes isso começa pela revelação física, que até tem pessoas que têm dificuldade de se revelar seu corpo físico para o outro, tem muita gente com imagens aí de um corpo físico que não gosta. Então, ele põe aqui que, para muitos, a revelação física é fácil. Emocionalmente, a abertura vai até certo ponto. Em geral, até onde Eros leva. Mas então, vocês fecham a porta e, nesse momento, começam os problemas. Aqui, então, ele está trazendo o resumo da ópera, que é a gente se revela um pouquinho, Eros faz essa ponte, nos dá um impulso, fala assim, eu tenho vergonha do meu corpo, mas para aquela pessoa eu quero mostrar. Então, já vai lá, tal, e o Eros mantém isso por um tempo, horas, dias ou meses, e chegou na revelação emocional, deu um certo ponto, falar aqui não mais. E aí começam os problemas. Procure entender como é importante o princípio erótico na esfera em que vocês vivem. Ele ajuda muitos que podem estar relutantes e despreparados para a experiência do amor. É o que vocês denominam de apaixonar-se, ter um romance. Outros usam com descuido e avidez, não chegando a atravessar o limite do verdadeiro amor. Aqui ele resume de novo aqueles dois blocos. Então, Eros,
é aquele que pega a pessoa que é muito retraída e dá uma chapuletada para a pessoa ir, mas também tem gente que não tem esse medo, não é retraído, mas usa essa energia só com avidez, com quero mais uma relação, e mais uma relação, e mais uma relação, que também não atravessa, fica só ligando Eros com a sexualidade e não eleva esse sentimento para o limite, o limiar do verdadeiro amor. Ok? Então, o fato, para finalizar, o fato de conseguirem usar Eros como ponte para o amor depende de cada um. Também, isso é uma coisa muito importante, inclusive para os relacionamentos, que você vai fazer o seu caminho de usar esse Eros como ponte. Mas, se o outro não quiser fazer, em algum momento vai dar pau. Ou você vai se retrair, ficar na zona de conforto, ou vai acabar acontecendo uma separação, porque você vai ter que seguir o seu caminho. Então, a gente começa aí a entender esses mecanismos e trazer isso para a consciência. Percebe, então, os dois blocos principais dessa aula. Primeiro, Eros serve de ponte entre a energia do sexo e a energia do amor. Essa força pode fazer aquela pessoa muito retraída se liberar, ou alerta a pessoa que liga Eros só com o sexo e faz assim, presta atenção que você está ligando só com o sexo, não está usando o Eros para o significado espiritual dele, que é o verdadeiro amor. É trazer a possibilidade de amar. E o segundo ponto em relação aos relacionamentos é que o relacionamento é revelação. Então, ou você está curioso pelo outro, ou você está curioso por si para revelar para o outro. E isso, se isso desaparece, Eros desaparece, porque Eros é baseado na aventura, na descoberta, na alegria, na entrega para a vida. E aí, quando Eros desaparece, porque acabou a aventura, acabou a curiosidade, acabou a revelação, o relacionamento vai seguir dois caminhos. Ou vai entrar numa zona de conforto, e aí você vai ficar com uma insatisfação ali no fundo, porque a revelação é o significado espiritual do relacionamento, ou esse relacionamento vai esvanecer, acontecendo uma separação, porque a pessoa precisa continuar a sua busca. Aquele que quer buscar, vai buscar. E aí não vai aceitar a zona de conforto. Ok? Então, agora a gente vai para a nossa mentalização. Então, para um pouquinho, coloca os pés no chão, muito conteúdo que a gente passou hoje. Vamos agora trazer esse conteúdo para a nossa mentalização. Então, fecha os olhos, coloca os pés no chão. Traz a percepção para o seu corpo. Traz a percepção para os seus pés, nas suas pernas. Inspira, expira. Traz a sua atenção para as suas coxas. E agora leva a sua atenção a toda a área dos quadris, fazendo um leve movimento. Leva a sua atenção para os seus genitais. Percebe como é levar a atenção para essa região. Quais as sensações? Quais os pensamentos? Respira. E agora você segue trazendo a sua atenção para a sua barriga.
para o seu peito, para os seus seios, para as suas costas. Os seus ombros, os seus braços. Respira. Leva a sua atenção agora para o seu pescoço, para a sua boca, para o seu nariz, para os seus olhos. E agora traz à sua frente a sua própria imagem. Olhe para como você se vê. Você já percebeu seu corpo? Coloque você à sua frente. Quando você faz isso, agora eu vou falar 3 palavras. Cada palavra você vai ver o que acontece no que você vê em você. Então, a primeira palavra é sexo. Inspira, expira. E pode falar sexo. O que acontece com você? Com o que você vê em você? Talvez não aconteça nada, talvez aconteça alguma coisa. Talvez essa palavra mexa na sua visão de uma parte do seu corpo ou do corpo todo. Talvez você queira ficar aí bastante tempo, mas aí vem uma outra palavra, eros. Eros. Você pode repetir até em voz alta, mantendo os olhos fechados. O que acontece no seu corpo? O que acontece no que você vê do seu corpo? De novo, talvez não aconteça nada. Talvez aconteça na mesma região que aconteceu com a palavra sexo. Eros. Eros. Repete essa palavra algumas vezes. Vê o que você percebe olhando para o seu corpo. E agora, traz a palavra amor. Amor. Olhando para você, o que você percebe quando chega a palavra amor? Como ela se representa no seu corpo? No que você vê? Amor. Você pode falar em voz alta se você quiser. Percebe se talvez alguma parte do seu corpo fique mais tensa ou mais relaxada. E aí, guarde bem essa visualização para que depois, quando a gente terminar, você possa fazer um desenho do seu corpo e pontuar onde é que estava sexo, onde estava eros e onde estava o amor. Como era isso? Então, trazendo essa percepção.
lentamente vamos chegando ao final dessa prática. Muito bem. Tragam essa percepção, peguem uma folha de papel, façam um desenho do seu corpo e coloque lá onde estava o sexo, onde estava o eros, onde estava o amor. E aí você coloca isso junto do seu material, dá uma olhada, vê que percepção isso te traz. Como é para você? Como foi para você perceber como essas três energias estão em você? Então toma um tempinho. E assim chegamos ao final dessa aula. A próxima a gente vai ir mais a fundo na importância espiritual do relacionamento. Então, vamos em frente e até a próxima aula. Um grande abraço.